Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Expert em DTM. Eu sou Lucas Carvalho e vou mostrar para vocês com uma metodologia testada e aprovada como descobrir a causa da disfunção temporomandibular na primeira consulta. O tema de hoje é luxação da ATM ou travamento de boca aberta. Vocês já tiveram esse paciente chegando no consultório? O que seria isso? É aquele paciente que chega ou ele tem um histórico de ter aberto demais a boca e não ter conseguido fechar, ele trava mesmo, isso é chamado travamento de boca aberta, ou ele chega no consultório, numa emergência, com a boca totalmente aberta e não consegue fechar. Dentro dos tipos de disfunção temporomandibular, você tem uma divisão chamada desordens dolorosas e desordens articulares. Esse tipo de problema, esse travamento de boca aberta, ou até mesmo chamado luxação da ATM, que é quando o paciente chega com a boca aberta e não consegue fechar, ele é considerado um dos tipos de disfunção temporomandibular. Você tem uma divisão chamada desordens dolorosas e desordens articulares. Essa luxação da ATM, esse travamento de boca aberta, ele está dentro das desordens articulares. Então eu vou mostrar para vocês algumas desordens articulares, esses subtipos de DTM da parte das desordens articulares, ou seja, os problemas articulares, quais são eles, e vamos falar especificamente da luxação da ATM. Ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui você tem, dentro das desordens articulares, você tem aqui ó, o deslocamento de disco com redução, que é o primeiro subtipo. O que é o deslocamento de disco com redução? É aquele paciente que tem normalmente som articular na abertura e no fechamento, e o som articular é na forma de clique, de estalido. Esse paciente que tem deslocamento de disco com redução, esse subtipo, em alguns casos é necessário o tratamento, outros não. Ele pode ser considerado também uma alteração de normalidade. O outro subtipo é o deslocamento de disco com redução com travamento intermitente. É o paciente que por algum momento ele tem um travamento de boca, ele não consegue abrir a boca totalmente. Ele tem um som de estalido na abertura e no fechamento também, como o deslocamento de disco com redução clássico, mas ele tem esse travamento intermitente. Quando ele começa a abrir a boca, ele trava, depois ele faz um movimento, ele faz uma manipulação e ele volta a abrir e fechar novamente. O terceiro subtipo das desordens articulares é o deslocamento de disco sem redução. É quando o disco deslocou e não reduziu mais. Ele está totalmente anteriorizado na maioria das vezes. E nesse momento você tem o que a gente chama de limitação da abertura de boca. É o paciente que tem o disco anteriorizado e o disco está impedindo a passagem da cabeça da mandíbula e o paciente não consegue abrir a boca. Também chamado travamento de boca fechado. Um outro subtipo é o deslocamento de disco sem redução, só que dessa forma sem limitação de abertura de boca. Então ele reduziu, ele limitou a abertura de boca e com a evolução ou do tratamento da própria patologia, o paciente voltou a abrir a boca novamente. Então é um outro subtipo de desordem articular. Esse quinto subtipo são as doenças degenerativas, que são as osteoartrose ou osteoartrite, é quando você tem, na maioria das vezes, um histórico atual de sons articulares na forma de crepitação, que é aquele som articular, como se fosse um ranger, como se fosse um triturar, como se fosse uma areia. O paciente fala, doutor, parece que tem areia dentro da articulação. Isso normalmente, esse som articular de crepitação, é em decorrência de uma degeneração da cabeça da mandíbula, ou até mesmo da superfície articular do osso temporal. Normalmente a gente detecta essa degeneração por meio de uma tomografia computadorizada. E o outro subtipo, o último subtipo das desordens articulares, é chamado subluxação, que na verdade é o que nós vamos falar hoje, tá? Então hoje nós vamos falar desse subtipo subluxação, que nada mais é do que o paciente chegar para você e fala, doutor, se eu ficar muito tempo com a boca aberta, a boca trava, eu não consigo fechar. Isso é um tipo de DTM chamado subluxação. Ou se ele chegou no consultório na emergência falando com a boca toda aberta e não conseguindo fechar, ou ele em algum momento da vida já teve esse travamento de boca aberta. Então vamos falar um pouquinho agora da subluxação para vocês entenderem um pouco do que é esse subtipo de disfunção temporomandibular. Como que acontece esse processo de luxação ou subluxação da cabeça da mandíbula? Exatamente isso aqui, do paciente não conseguir fechar a boca, ou seja, o travamento de boca aberta. Aqui é uma situação que o paciente está com a boca fechada, tá? Quando você está com a boca fechada, aqui você tem a cabeça da mandíbula, aqui é o processo coronoide, aqui é a eminência articular, ó, tá? Ou tubérculo articular.
E essa região aqui é a região chamada fossa mandibular, é onde está repousando a cabeça da mandíbula, tá? Então a cabeça da mandíbula tem o disco articular aqui em posição de 12 horas, você tem a parte do disco articular mais espessa, que é a banda posterior, a porção central, a porção mais fina, e a porção anterior é uma porção mais grossa do que a porção intermediária, mas mais delgada do que a porção posterior. Inserido nesse disco aqui, você tem o pterigoideu lateral superior, tanto a parte que insere no disco quanto na cabeça da mandíbula. E tem o pterigoideu lateral inferior também inserido na cabeça da mandíbula. Esse músculo aqui é um músculo que, quando contrai, faz com que a cabeça da mandíbula venha para frente, ou seja, que você consiga abrir a boca. E na parte posterior do disco articular, você tem a lâmina retrodiscal superior e a lâmina retrodiscal inferior, que são os tecidos retrodiscais. Então, por que é importante você relembrar a anatomia para entender o que é o processo de luxação da TM? Porque quando você abre demais a boca, você imagina que o paciente ficou numa consulta de um tratamento endodôntico, por exemplo, muito tempo com a boca aberta, ou num procedimento cirúrgico, muito tempo com a boca aberta, ou teve algum episódio em casa que teve algum acidente, algum trauma, e abriu demais, teve que abrir demais a boca e não conseguiu fechar. O que a cabeça da mandíbula faz? Quando você abre a boca, ela sai daqui de dentro da fossa mandibular e vem normalmente até a região de eminência e volta. Nesse caso aqui, o que acontece? A cabeça da mandíbula, ela passa da eminência articular. E quando vai fechar, ela toca nessa parede aqui da eminência articular. E ele não consegue mais fechar a boca, fica travado. O disco, em boa parte dos casos, ele fica posteriorizado e ele acaba atrapalhando também que a mandíbula volte para a posição de boca fechada. Então o paciente não consegue abrir a boca. Nesse momento, além dele estar totalmente travado, você tem o masseter e o temporal, o masseter que pega do zigomático até a borda da mandíbula, e você tem o pterigoideu medial, que está na superfície interna do ângulo da mandíbula, pegando parte do corpo da mandíbula, tentando contrair para fechar a boca. E além disso, o processo coronoide tem o tendão do temporal. E o tendão do temporal, ele está aqui, ó, até lá no osso temporal. Ó. Então ele está tentando contrair o tempo todo também. Por isso, isso justifica a dor que o paciente tem, tanto no período que ele está com a boca travada aberta, quanto no pós-travamento, quando você resolve esse travamento de boca aberta. Por quê? Gera uma contração muscular muito grande nos músculos elevadores da mandíbula. Porque esses músculos eles estão contraindo o tempo todo para tentar o fechamento de boca. E quais são os músculos elevadores da mandíbula? Você tem pterigoideu medial, masseter e temporal. Então essas contrações exageradas geram vários pontos gatilhos miofaciais e o paciente começa a ter dor, ou durante o travamento de boca aberta ou no pós-travamento. E o que vai acontecer dessa forma? O que você precisa fazer para que essa cabeça da mandíbula volte para a fossa mandibular? Normalmente é uma manobra manual em que você tem que fazer com que essa mandíbula, cabeça da mandíbula, venha para baixo e não para trás. Você primeiro traz ela para baixo para depois sim reposicionar ela para a parte posterior. Então primeiro você tem que lembrar de trazer ela para baixo. Eu já tive casos de paciente, de colega contar, que o profissional foi tentar reposicionar e fez esse movimento para posterior. Se fizer esse movimento para posterior, bate na cabeça, nessa parte da eminência articular, nessa parte do osso temporal, e tem o risco de fraturar essa região aqui do pescoço da cabeça da mandíbula, que antigamente era chamado colo do côndilo. Então, um risco muito grande de fratura. Então, nesses pacientes, você tem que ter um certo cuidado. E a manobra correta é sempre trazer a cabeça da mandíbula para baixo. Na maioria das vezes, quando você já manipula o paciente, traz a cabeça da mandíbula para baixo, o paciente já volta a fazer um movimento de abertura e fechamento normal. E no pós-travamento, ele começa a ter dor. Então ele tem, além da subluxação, ele começa a ter outros subtipos de DTM. Por isso que normalmente o paciente que você faz o diagnóstico de disfunção temporomandibular, na maioria das vezes ele não tem somente um subtipo de DTM. Às vezes ele tem um subtipo de desordem dolorosa, às vezes ele tem um subtipo de desordem articular, ou às vezes ele pode ter mais de um subtipo
de desordem articular. Então são situações clínicas que aparecem no consultório que a gente precisa ter domínio para poder conseguir solucionar esses problemas. Então acontece exatamente dessa forma como ilustrado na figura. Esse subtipo de DTM, que é chamado subluxação, ela pode ser ou espontânea ou pode ser traumática. A traumática normalmente acontece ou quando o paciente tem algum acidente, ou quando o paciente vai ser submetido a algum tipo de anestesia, que ele tem alguma intubação orotraqueal, e naquele momento tem um trauma na região de ter que abrir demais a boca do paciente. Existem casos também do paciente ficar muito tempo com a boca aberta no consultório, em procedimentos cirúrgicos, e poder ter o travamento de boca aberta. E às vezes espontaneamente, o paciente em casa vai comer um sanduíche um pouco grande e ele abre demais a boca e trava, não consegue fechar. É muito comum acontecer a subluxação, esse travamento de boca aberta, em pacientes que têm hipermobilidade das articulações, que é chamado lacidão articular. São pacientes que têm as articulações com uma mobilidade além da mobilidade normal, então é chamado hipermobilidade. Então esses pacientes que têm lacidão articular, eles são mais predispostos a terem esse travamento de boca aberta. Teve uma situação num momento que um paciente chegou para a gente e ele tinha passado uma noite inteira no hospital e naquele momento não tinha nenhum dentista para fazer com que a cabeça da mandíbula dele voltasse para a posição de boca fechada. Então ele ficou com aquele travamento de boca aberta, com aquela cabeça da mandíbula luxada, a noite inteira no hospital até chegar um dentista na emergência. E aí sim, um tempo depois ele nos procurou no consultório. Quando você começa a ver situações como essa, você começa a ver a importância primeiro de se saber, de dominar a anatomia da articulação temporomandibular e segundo, de mostrar para a classe odontológica que a DTM é uma especialidade importante. Então você começa a entender a importância da disfunção temporomandibular para todas as especialidades. Então uma situação como essa acaba sendo comum. O paciente pode chegar a qualquer momento no seu consultório com a boca travada, aberta. Você não vai fazer o procedimento, você tem que reposicionar. Normalmente ele procura o dentista, a maioria das vezes o médico no hospital não consegue resolver esse tipo de problema. Então o travamento de boca aberta é uma coisa que às vezes pode acontecer até mesmo na cadeira odontológica num procedimento muito demorado. O que a gente tem feito para prevenir um pouco esse travamento de boca aberta, esse cansaço muscular quando o paciente está muito tempo com a boca aberta, é colocar aqueles, como se fosse o Abritec, que é chamado Abritec, né, para o paciente descansar a mandíbula. Então auxilia bastante para o paciente não ter que ficar demais com a boca aberta e ele conseguir repousar a cabeça da mandíbula, minimizando o risco de deslocamento da cabeça da mandíbula, ou seja, de ter essa luxação da ATM. Agora, o paciente que tem esse travamento de boca aberta, mesmo você conseguindo solucionar o problema momentâneo dele, você precisa tratar esse paciente. Então ele precisa de um especialista, ou seja, de um expert em DTM, de alguém que consiga fazer esse tratamento dessa disfunção temporomandibular, porque ele passa a ter um subtipo que é uma desordem articular chamada subluxação. Então esse travamento de boca aberta, ele requer tratamento, requer controle. Você tem que reeducar o paciente a minimizar essa abertura de boca. Normalmente esse paciente tem uma abertura de boca muito além do normal, então ele tem uma hipermobilidade, então você tem que reeducar ele com trabalhos de reforço muscular, fortalecer a musculatura para que essa musculatura estabilize realmente a cabeça da mandíbula dentro da fossa mandibular e comece a ficar menos frequente esse travamento de boca aberta. Então tem tratamento, deve ser tratado, por isso entra a importância da especialidade de disfunção temporomandibular nesses pacientes que têm esse histórico de travamento de boca aberta, ou seja, essa subluxação. Então esse paciente ele precisa ser melhor avaliado e precisa ser acompanhado e tratado por um expert em DTM, por um profissional que trabalha com DTM, tenha conhecimento no assunto. Então essa é a grande oportunidade de você saber disfunção temporomandibular, você consegue solucionar os problemas. Aí você me perguntar, mas essa luxação qualquer dentista consegue solucionar? Qualquer dentista consegue solucionar a luxação, desde que ele esteja treinado e desde que ele tenha o conhecimento suficiente de anatomia. Nós dentistas temos, então qualquer dentista consegue resolver um problema de luxação, fazendo a manipulação naquele momento ali, com a cabeça da mandíbula trazendo ela para baixo e colocando ela para trás. Tem uma técnica específica que você pode fazer ou na frente do paciente ou por trás do paciente, colocando os dois dedos
polegares, na maioria das vezes em cima da região oclusal dos molares e premolares inferiores. Então é uma técnica sim, bem tranquila, que na maioria das vezes na graduação mesmo já é visto pelos profissionais de odontologia, mas mesmo assim os profissionais às vezes têm um pouco de insegurança em fazer essa manobra. Quem trabalha com disfunção temporomandibular faz com uma maior facilidade, porque domina muito essa parte de anatomia e fisiologia e sabe realmente resolver essas situações embaraçosas de travamento de boca aberta. Mas qualquer dentista bem treinado conseguiria resolver um travamento de boca aberta. Mas é importante lembrar que não para por aí, não é só resolver o problema do travamento de boca aberta se o paciente chega nessa situação, ou seja, chega com essa cabeça da mandíbula luxada. Você precisa, como eu falei, de um pós travamento, ou seja, de um acompanhamento, de um controle, de um tratamento realmente propriamente dito. Normalmente, na maioria das vezes, a gente acaba deixando passar e o paciente volta a ter esse travamento e ele começa a se tornar cada vez mais frequente, aonde que vão surgindo os problemas maiores no futuro. Então, é importante ter esse conhecimento para que a gente saiba, mesmo que o profissional não queira tratar, mas pelo menos encaminhe para um dentista que trabalhe com a especialidade de disfunção temporomandibular. Normalmente, esse travamento de boca aberta, o paciente ele chega com a boca aberta, a manobra normalmente é dessa forma. Ou você faz o paciente de frente, coloca é que aqui o modelo está bem travado, e você coloca o polegar, tá vendo? Exatamente na superfície oclusal de molares e premolares, coloca os outros dedos por baixo aqui do paciente, por baixo da região de corpo mandibular e ramo, e faz esse movimento para baixo e girando a cabeça da mandíbula. Exatamente isso, ó. É esse movimento, para baixo, para trás, e depois você sobe com ela, tá? Na maioria das vezes, quando você faz, você abaixa a cabeça da mandíbula, ele já volta para a posição anteriormente ocupada, tá? Já volta, você já consegue corrigir a luxação. Então você imagina que eu estava explicando, uma situação como essa, no paciente que tem esse travamento de boca aberta, o que que você tem? Você tem, ó, você imagina que eu estou querendo abrir a boca. Quando eu estou com a boca aberta, esse músculo aqui, que é o masseter, e esse aqui, que é o temporal, e mais aquele interno ali, ó, que é o pterigoideu medial, eles diminuem de tamanho para fechar a boca. Então eles começam a contrair. Então eles estão contraindo o tempo todo, tanto o masseter, quanto o temporal, quanto o pterigoideu medial, dos dois lados. Nesse momento de excesso de contração é onde que você começa a ter as DTMs musculares, as desordens dolorosas, ou seja, as desordens da dor, em que você começa a ter ponto gatilho de dor miofacial no temporal, no masseter, no pterigoideu medial, e isso começa a desenvolver outros problemas no paciente. O paciente começa a ter dores crônicas, que são dores por mais de 3 meses. Então, esse paciente que tem esse travamento de boca aberta, que tem essa subluxação, ele precisa ser melhor avaliado com um profissional que realmente trabalhe com disfunção temporomandibular, para você dar condições a esse paciente reorientar, coordenar essa musculatura, os músculos da mastigação, masseter, temporal, pterigoideu medial e o pterigoideu lateral também. Então você tem que fortalecer e coordenar toda essa musculatura para que esse paciente tenha a própria musculatura dele limite essa abertura de boca e ele não tenha esse excesso de abertura de boca com risco de travamento de boca aberta no futuro. Então essa é a grande vantagem de você trabalhar com uma especialidade em que abrange toda essa parte anatômica em que a gente trabalha. Então lembrando que tudo que você faz de procedimento intrabucal, quem está fazendo a orientação de tudo isso, dessa abertura e fechamento, são os músculos da mastigação, é a articulação temporomandibular, são os ligamentos que estão associados a essa articulação temporomandibular. Então isso é muito importante para esse conhecimento técnico e você dar condições ao paciente de poder voltar a mastigar sem ter dor, voltar a conseguir comer um sanduíche e abrir a boca sem ter o travamento de boca aberta. Então dentro da especialidade de disfunção temporomandibular, você acaba tendo um campo muito grande. Então, esse leque de opções de tratamento, isso é muito importante de benefício para o paciente. Outra opção é você entender esses subtipos de DTM. Dentro da nossa metodologia, a gente mostra exatamente cada subtipo de DTM, qual tipo de tratamento para cada um desses subtipos. E hoje nós falamos da subluxação, que é um dos subtipos de DTM. Então essa luxação da ATM, esse travamento de boca aberta, o nome dele
como tipo de DTM, ou seja, como um dos subtipos da disfunção temporomandibular, ele entra nos subtipos das desordens articulares, então é como se fosse uma DTM articular, e é uma desordem articular do tipo subluxação. Então, hoje foi um guia rápido e prático sobre a luxação da TM, como que ela pode acontecer. Recapitulando, então, nós entendemos como o extravamento de boca aberta pode acontecer de forma espontânea ou de forma traumática, como que é, na maioria das vezes, o procedimento para você conseguir resolver esse travamento de boca aberta, o que você precisa saber da parte anatômica para poder conseguir solucionar esse problema, o que você precisa saber que esse paciente precisa de um acompanhamento pós, ele precisa do expert em DTM para fazer o acompanhamento dele, tá? Então tudo isso a gente conseguiu passar para vocês. Olhem os comentários aí, manda o direct, se inscreva no nosso canal e a gente continua nessa programação de conteúdo de DTM para engrandecer a especialidade, engrandecer a odontologia e dar subsídios para os profissionais conseguirem resolver os problemas de disfunção temporomandibular que tanto tem acometido os nossos pacientes, e a gente sabe que a prevalência durante a pandemia aumentou assustadoramente. Então a gente está aí para ajudar e para fazer o crescimento da odontologia. Um grande abraço a todos e uma semana abençoada, pessoal.